Kobe Bryant. Em 26 de janeiro de 2020, os fãs de basquete do mundo todo ficaram chocados com a morte repentina de Kobe Bryant, a lenda de 41 anos que construiu seu legado como um dos maiores jogadores da NBA. Naquela manhã, Bryant embarcou em um helicóptero Sikorsky S-76B no condado de Orange, na Califórnia, junto com sua filha de 13 anos, Diana, e outras 7 pessoas. Eles estavam a caminho de um torneio de basquete juvenil na Mamba Sports Academy de Bryant, em Thousand Oaks. O helicóptero descolou às 9:06 sob regras especiais de voo visual. O tempo naquele dia estava anormalmente enevoado, com a visibilidade a cair para menos de 3 milhas. O piloto, Aras Obayan, era experiente, com cerca de 8.200 horas de voo, mas até ele teve dificuldades com as condições que se deterioravam. À medida que o helicóptero subia para evitar o teto baixo de nuvens, a visibilidade continuava a piorar. O piloto recebeu autorização especial para navegar através do espaço aéreo controlado. Minutos depois, Zobayan anunciou que estava a subir para evitar uma camada de nuvens. O helicóptero atingiu os 2.300 pés antes de fazer uma curva acentuada à esquerda. O que aconteceu a seguir foi catastrófico. A aeronave começou subitamente a descer a uma velocidade superior a 4.000 pés por minuto. Os dados de voo mostraram que o helicóptero viajava a aproximadamente 190 milhas por hora quando embateu na encosta de Calabasas. O impacto foi tão violento que a aeronave se desfez ao contacto, espalhando destroços por todo o terreno íngreme. Os destroços incendiaram-se imediatamente, queimando a vegetação circundante. Todas as 9 pessoas a bordo, 8 passageiros e o piloto, morreram no acidente. A gravidade do impacto foi extrema. Os médicos legistas confirmaram mais tarde que o corpo de Bryant foi identificado através das impressões digitais, pois o acidente causou danos tão extensos que a identificação visual era impossível. Quando os primeiros socorristas chegaram à encosta remota, encontraram apenas devastação. O nevoeiro era tão denso que até os helicópteros da polícia ficaram em terra naquela manhã, obrigando as equipas de resgate a caminhar até aos destroços. Len Bias. A 19 de junho de 1986, o mundo do desporto foi abalado por uma notícia que parecia impossível de acreditar. Apenas 40 horas antes, Len Bias tinha sido escolhido em segundo lugar no draft da NBA pelos Boston Celtics, uma equipa que acabara de conquistar o campeonato. A estrela de 22 anos da Universidade de Maryland era considerada por muitos olheiros como estando ao nível de Michael Jordan em termos de capacidade atlética bruta. O seu futuro não era apenas promissor, era ofuscante. Depois de ser escolhido no draft, Bias voltou para College Park, Maryland, para celebrar com amigos no seu dormitório. A celebração começou na noite de 18 de junho. De acordo com relatos de testemunhas e boletins de ocorrência, nas primeiras horas da manhã de 19 de junho, Bias e vários companheiros usaram pó de fada em sua suíte no dormitório. Para Bias, esse momento se provaria fatal. Por volta das 6:30 da manhã, algo mudou. O Bias parou de repente, seu corpo de 2 metros de altura se contraiu violentamente e então ele desabou no chão. Brian Tribble, um dos amigos de Bias, ligou para os serviços de emergência às 6:32 da manhã. Os paramédicos chegaram em poucos minutos e encontraram Bias inconsciente no chão. Tentaram reanimá-lo com manobras de reanimação cardiopulmonar enquanto o levavam às pressas para o Hospital Memorial de Leland. Dentro da sala de emergência, os médicos trabalharam freneticamente para tentar reanimar o seu coração. O pó de fada tinha desencadeado uma arritmia cardíaca, um batimento irregular tão grave que o sangue já não conseguia circular corretamente pelo seu corpo. Às 8:55 da manhã, após todas as tentativas de reanimação terem falhado, Len Bias foi declarado morto devido a uma arritmia cardíaca relacionada ao uso de pó de fada. Apesar de possuir o físico de um atleta de elite, seu sistema cardiovascular havia sido sobrecarregado pela substância. Len Bias foi declarado morto, sem nunca ter assinado o seu contrato com a NBA ou jogado um único minuto como profissional. Bissan Daoud. Em 6 de julho de 2002, um catamarã de luxo chamado Hakuna Matata zarpou do Tahiti rumo ao Pacífico Sul com 4 pessoas a bordo. À frente do projeto estava Bizundel, o ex-jogador da NBA de 33 anos, que apenas 3 anos antes havia abandonado um contrato de 5 anos e 36 milhões de dólares para seguir uma vida de aventuras. A acompanhá-lo estavam a sua namorada, Sorina Carlin, o capitão do barco, Bertrand Saldo, e o irmão mais velho de Del, Miles DeBoard. O que começou como uma viagem idílica pelo paraíso, rapidamente se tornou sinistro. A relação entre os irmãos sempre foi tensa. DeBoard, nascido Kevin Williams, viveu toda a vida à sombra do seu irmão mais novo, mais bem-sucedido. Testemunhas relataram tensões entre os dois nos dias que antecederam a partida. A tensão a bordo da embarcação de 55 pés, isolada na vastidão do oceano, intensificou-se sem que houvesse para onde escapar. No início de julho, algures no Pacífico Sul, algo terrível aconteceu. As autoridades francesas mais tarde teorizaram que um confronto violento eclodiu a bordo da embarcação. O que exatamente aconteceu permanece incerto, pois não sobreviveu nenhuma testemunha para prestar depoimento. A 20 de julho, DeBoard navegou o Hakuna Matata de volta para o Tahiti sozinho.
Os outros 3 passageiros, Dell, Carlin e Saldo, tinham desaparecido. Ele tentou fazer-se passar pelo irmão e levantar grandes quantias de dinheiro das contas de Dell. Quando as autoridades se aproximaram, DeBoer fugiu para o México e depois para a Califórnia. A 27 de setembro, depois de saber que era o principal suspeito, DeBoer tomou uma dose letal de insulina e entrou em coma. Morreu sem nunca confirmar o que aconteceu no Catamanã. As autoridades francesas acreditam que Dell, Carlin e Saldo foram assassinados e seus corpos jogados no mar. Mas as circunstâncias exatas de suas mortes permanecem desconhecidas. Os corpos nunca foram recuperados. Lorenz Enright. Em 19 de julho de 2010, o ex-jogador da NBA, Lorenz Enright, saiu da casa de sua ex-esposa em Collierville, Tennessee. O jogador de 34 anos atuou por 5 times da NBA durante seus 13 anos de carreira, ganhando mais de 55 milhões de dólares. Ele estava a visitar Memphis para ir ao chá de bebê da irmã e para levar os filhos de volta para Atlanta. Ninguém sabia que aquela seria a última vez que ele seria visto com vida. Logo após a meia-noite, um operador do 112 recebeu uma chamada do telemóvel de Wright. A gravação captou o som de vários disparos. Ouviu-se a voz de More. O operador tentou obter a localização, mas a chamada terminou abruptamente. Apesar do pedido de socorro, a gravação não foi imediatamente priorizada para a investigação. Quando Wright não regressou a Atlanta, a família apresentou um relatório de desaparecimento a 22 de julho. A polícia iniciou uma busca superficial, mas o progresso foi lento. A 28 de julho, os investigadores encontraram o corpo de Wright numa zona arborizada perto da Calais Cutoff Road, a sudeste de Memphis. Os médicos legistas determinaram que ele tinha sido baleado várias vezes. Os ferimentos de bala e o local sugeriam um homicídio. O caso ficou por resolver durante 7 anos, até que os investigadores descobriram a verdade chocante. A ex-esposa de Wright, Shara Wright Robinson, havia conspirado com um homem chamado Billy Ray Turner para matar seu ex-marido. As provas revelaram que eles haviam planejado o assassinato com antecedência. Qual o motivo? Shara tinha um seguro de vida de $1 milhão em nome de Wright. Em 2019, ela se declarou culpada de cumplicidade em homicídio de primeiro grau e foi condenada a 30 anos de prisão. Drazen Petrovic. Em 7 de junho de 1993, uma das maiores estrelas internacionais do basquete retornava de uma partida pela Polónia, onde jogou com a seleção croata. O armador de 28 anos do New Jersey Nets acabara de completar sua melhor temporada na NBA, com média de 22,3 pontos por jogo e aproveitamento de 51,8% nos arremessos de quadra. Após um torneio de qualificação para o Eurobasket de 1993 em Wrocław, na Polónia, Petrovic decidiu não apanhar o voo programado de regresso a Zagreb e optou por viajar de carro pela Alemanha. A sua viagem o levou pela Autostrada 9, um sistema rodoviário famoso por não ter limites de velocidade em certos troços. Petrovic não estava a conduzir, ele seguia no banco do passageiro de um Volkswagen Golf vermelho, com Clara Zolansi, uma mulher com quem mantinha um relacionamento romântico há apenas algumas semanas. Ao volante, no banco de trás, estava Hilal Edabal, uma basquetebolista turca. Tinha chovido intensamente naquela tarde perto de Denkendorf, criando condições perigosas na autostrada, que normalmente é de circulação rápida. A visibilidade era fraca enquanto viajavam para sul a alta velocidade. Petrovic tinha adormecido no banco do passageiro. Por volta das 17 horas e 20 minutos, aproximaram-se de um obstáculo inesperado. Um caminhão dos Países Baixos, que seguia nas faixas norte em sentido contrário, desviou-se para evitar uma colisão com outro veículo. O condutor do caminhão perdeu o controlo, atravessou a barreira central da autostrada e entrou nas faixas de sentido sul. O caminhão acabou por parar, bloqueando todas as 3 faixas do trânsito sul. O condutor saiu do veículo e tentou sinalizar aos carros que se aproximavam. Na estrada molhada e a alta velocidade, Zolansi teve apenas segundos para reagir quando viu o caminhão parado. Ela travou e perdeu o controlo do pequeno Volkswagen, que embateu contra o caminhão. O impacto foi jumento. O lado do passageiro, onde Petrovic estava sentado, foi o mais atingido. Petrovic não usava cinto de segurança. A força da colisão projetou-o para fora do veículo, causando-lhe um grave traumatismo craniano. Equipes de emergência chegaram ao local e tentaram reanimar os pacientes, mas os ferimentos eram fatais. De acordo com o relatório da autópsia, Petrovic morreu na hora devido ao impacto causado por graves traumatismos cranianos. Zolansi e Edabal sobreviveram ao acidente, mas sofreram ferimentos graves. Edabal sofreu perda de memória grave e nunca mais conseguiu jogar basquete. Lord Griffin. Em 17 de agosto de 2007, o ex-jogador da NBA, Eddie Griffin, dirigia seu SUV Nissan pelas ruas de Houston, Texas. O jovem de 25 anos já tinha sido considerado um dos maiores talentos promissores do basquetebol, tendo sido escolhido em 7º lugar no draft da NBA de 2001, mas a sua carreira foi descarrilada por problemas pessoais, incluindo lutas contra o álcool. Essa noite viria a ser a sua última. Por volta da 1h30 da manhã, o veículo de Griffin aproximou-se de uma passagem de nível na zona 5300 da Lawndale, no sudeste de Houston. Quando Griffin se aproximou do cruzamento, os sinais de aviso estavam ativos.
As cancelas estavam baixadas, as luzes vermelhas piscavam e os sinais de aviso soavam, alertando para a aproximação de um comboio de mercadorias da Union Pacific. Segundo as autoridades, o SUV de Griffin passou pela cancela e entrou na trajetória do comboio que se aproximava. A locomotiva atingiu o veículo de Griffin. O SUV explodiu em chamas com o impacto. O impacto e o incêndio subsequente foram fatais. Griffin morreu no local. O fogo queimou o seu corpo de tal forma que os investigadores não conseguiram identificá-lo durante 4 dias. Posteriormente, os peritos médicos utilizaram registros dentários para confirmar sua identidade. Os exames toxicológicos revelaram que seu nível de álcool no sangue era de 0,26, mais de 3 vezes o limite legal no Texas, que é de 0,08. O gabinete do médico legista do condado de Harris determinou que Griffin morreu devido a múltiplos traumatismos contundentes. Entre seus ferimentos estavam 2 pulmões colapsados, laceração no fígado e nos rins, 4 costelas quebradas e queimaduras em grande parte do corpo. Bryce Dejan Jones. Em 28 de maio de 2016, o novato da NBA, Bryce Dejan Jones, chegou a Dallas, Texas. O armador de 23 anos do New Orleans Pelicans estava visitando a cidade para comemorar o primeiro aniversário de sua filha com sua namorada. Eles estavam hospedados no complexo de apartamentos Camden Belmont. A namorada dele morava no 4º andar, e essa foi a primeira visita de John Jones ao novo apartamento dela. Essa disposição desconhecida se provaria fatalmente confusa. Por volta das 3h20 da manhã, Jim Jones regressou ao complexo depois de dar uma volta a seguir a uma discussão com a namorada. A namorada e a filha estavam a dormir no apartamento do 4º andar. Desorientado naquele edifício desconhecido, John Jones foi por engano para o 3º andar. As plantas eram semelhantes e, no seu estado de confusão, ele aproximou-se da porta que pensava ser da namorada. Na verdade, era um andar abaixo. Sem conseguir entrar, John Jones começou a pontapear a porta. Após vários pontapés fortes, a ombreira da porta estalou e a fechadura cedeu. O que Dejan Jones não sabia era que aquele apartamento pertencia a um homem que nunca o tinha visto, um desconhecido que agora acordava com o som violento da sua porta a ser arrombada à meio da noite. O residente, acordado sobressaltado, agarrou na arma que tinha na mesa de cabeceira. Quando Dejan Jones entrou no apartamento e começou a gritar pela namorada, aproximou-se e arrombou a porta do quarto com um pontapé. O residente, que tinha chamado mas não obteve resposta, pensou que a pessoa que estava a arrombar a porta pretendia fazer-lhe mal. Disparou a sua arma de fogo através da porta do quarto, atingindo Dejan Jones no abdômen. Apesar dos ferimentos, Jim Jones conseguiu sair do apartamento. Ele desmaiou numa passagem estável. A polícia chegou e o levou para um hospital, onde ele morreu devido aos ferimentos. Segundo um relatório do vice-presidente sénior e diretor de segurança da NBA, nenhuma acusação foi formalizada contra o morador do apartamento. Segundo a lei do Texas, uma pessoa tem permissão para usar força letal para se defender em sua própria casa. Malik Sealy. Em 20 de maio de 2000, Malik Sealy, armador do Minnesota Timberwolves, estava voltando para casa após uma festa. O jogador comemorava o 24º aniversário do colega Kevin Garnett. Já passava das 4 da manhã quando Sealy seguia para norte na autoestrada 6, no seu SUV de luxo. A estrada estava praticamente vazia àquela hora. Sem que Sealy soubesse, um homem de 43 anos chamado Suksangwena Pengsin conduzia na direção oposta, mas não estava na faixa contrária. A carrinha de Feng Xin seguia na direção errada na autoestrada 100. Ele tinha passado a noite a beber. Análises ao sangue viriam mostrar que a sua taxa de álcool no sangue era de 0,19, quase o dobro do limite legal em Minnesota na altura, que era de 0,1. Os dois veículos colidiram de frente. O impacto foi violento. Sealy morreu devido a ferimentos na cabeça e no peito causados pela colisão. Nenhum dos condutores usava cinto de segurança. O airbag de Feng Xin foi acionado, mas o SUV de Sealy não tinha airbag. Feng Xin sobreviveu ao acidente com ferimentos na cabeça e no peito e foi hospitalizado em estado grave. Segundo a polícia de St. Louis Park, Sealy já estava morto quando chegaram ao local do acidente, por volta das 5 da manhã. A polícia rodoviária do Minnesota prendeu Feng Xin na segunda-feira, dia 22 de maio. Ele foi acusado de operação criminosa de veículo. Feng Xin mais tarde declarou-se culpado de homicídio rodoviário e foi condenado a 4 anos de prisão, cumprindo 3 anos antes de ser libertado em 2003. A organização dos Timberwolves ficou devastada com a perda. Sealy foi fundamental na revolta da equipa naquela época, ajudando o Minnesota a alcançar o melhor registro da sua história, com 50 vitórias e 32 derrotas. Em sua homenagem, os Minnesota Timberwolves retiraram a camisola número 2. Se quiseres ver mais vídeos como este, clica no vídeo que está no ecrã agora e não te esqueças de subscrever.